Olá, eu sou o J. Rolim e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Dobradinha Cast. O Dobradinha Cast é o podcast em um homem só abraço do meu site Dobradinha Comics, que você pode conferir na super rodovia da informação pelo URL www.dobradinhacomics.com. No episódio de hoje eu vou comentar sobre a vida pós-RPG. Não entendeu qual vai ser o tema? Eu imaginei que não. Eu tento ser objetivo na escolha dos nomes que dou para os temas, mas a verdade é que eu sou a confusão em pessoa. Mas explicando um pouco melhor, a ideia desse programa é comentar como é a vida de um jogador de RPG que deixou de ser um jogador de RPG. Se segura um pouco aí que eu já volto para discutir isso mais a fundo, mas antes de qualquer coisa, deixa eu te dar um aviso aqui. O Dobradinha Comics e o Dobradinha Cast vão entrar de férias. Após a publicação desse episódio, eu vou fazer uma pausa e eu volto na primeira semana de fevereiro. Eu não costumo fazer isso, mas eu vou começar a fazer disso um hábito para eu poder descansar e também me envolver em projetos que exijam mais do meu tempo e dedicação. Portanto, eu espero que esse programa seja divertido o suficiente e que funcione como um final de temporada para você, e que tu retorne em fevereiro para continuar me acompanhando. Agora senta aí que eu já volto com o tema principal do episódio, tá? Bota uma música triste aí, editor. Eu não jogo mais RPG. Fazem anos que eu não jogo e por isso mesmo boa parte das minhas referências RPGísticas são incrivelmente datadas. Hoje, quando eu vejo uma página de RPG no Facebook ou eu entro num blog do tema, vejo aqueles termos de ND e 50 mil tipos de bônus diferentes para especializações com talentos naturais e NF da Dex somadas ao modificador de racial e eu entendo basicamente nada. Eu sinto exatamente o que você sentiu agora há pouco, comigo falando essa bobagem aí. Eu só entendo blá blá blá, uísque sachê, blá blá blá. Pode tirar essa música triste aí, editor, porque eu já tô quase chorando aqui. Minhas jogatinas tinham termos como taco e olhe lá. Quando eu comecei a jogar RPG com sistemas oficiais, foi com AD&D. E, basicamente, isso foi tudo que eu joguei na vida. Joguei um pouco de Mundo das Trevas, com Lobisomem e Apocalipse, e bem pouquinho de Vampiro à Máscara. Também joguei um pouco de 3DT, desde seu surgimento com o Manual Vermelho, tanto quanto com o Manual Azul. Mestrei uma única partida de Coda, que era o sistema de RPG do Senhor dos Anéis, e também mestrei um bocado de Daimon, mas apenas aventuras de super-heróis e invasão alienígena. Como você pode ver, eu sou um cara preso no passado. Minha vida pós-RPG é uma vida de lembranças, não apenas das aventuras que eu tive como jogador, quase uma década atrás, mas também dos sistemas que eu joguei. Eu me lembro das coisas absurdas que aconteceram enquanto eu interpretava o bárbaro sanguinário, mais fofo e político que D&D já conheceu. Ou então da quantidade de vezes que eu tentei enganar o mestre de RPG. Me lembro das regras que eu decorava para tentar tirar o maior proveito delas nas noites de sábado, das combinações mágicas que eu podia fazer, das palavras encantadas que eu diria ao liberar uma tempestade de raios que dava impressionantes 5d6 de dano. Essas lembranças de regras me fez render uma discussão boa na fanpage do Dobradinha Comics quando eu fiz uma tira chamada Ressurreição. Eu vou linkar ela aqui na descrição desse programa para você entender do que eu tô falando. Mas basicamente gerou a conversa sobre como eu encararia a magia. E eu usei como argumento, pro meu lado, regras de AD&D, enquanto um leitor citou argumentos mais contemporâneos. Vamos ser sinceros aqui e constatar que não existe muito motivo para você se atualizar nos novos sistemas, das novas regras, se você não joga. Primeiro que livros de RPG são caros. O D&D, por exemplo, é uma fortuna cada livro e ainda por cima são 3. Aproveitando que eu falei isso, deixa isso não parece bom. Deixa eu pensar aqui um jeito melhor de dizer isso. Por que eu falo tanto deixa? Enfim, me permite comentar aqui sobre D&D. Eu acho inaceitável que ele precise de 3 livros básicos. Quando eu jogava D&D, basicamente só se precisava do livro de jogador. Todo mundo sabia disso. Talvez o segundo livro mais útil era o de monstros. Mas se o mestre tivesse paciência o suficiente, ele mesmo podia fazer seus próprios monstros, baseado na ficha de personagem. O livro de mestre era totalmente dispensável. Aí eu te digo, com tantos sistemas altamente sofisticados que usam apenas um módulo básico, e muitas vezes nem é tão grande assim, como que D&D consegue ainda meter conteúdo em 3 livros caríssimos?
Não tem como o RPG precisar de tanta regra assim, gente. Voltando aqui à programação normal, eu não jogo mais. Confesso que não é por falta de oportunidade, mas sim por falta de tempo mesmo. Existe um momento na vida de toda pessoa em que ela tem que abdicar de alguns hobbies, e esse foi o que eu deixei de lado. Talvez por total falta de praticidade em mantê-lo. Manter uma agenda de encontro com outros jogadores para continuar as jogatinas de RPG é igualmente complicado a manter uma agenda para gravar episódios de podcast. Por isso mesmo eu optei por gravar o Dobradinha Cast sozinho. Deixar de jogar foi uma decisão minha, principalmente porque o tempo que eu usava rolando dados eu passo aqui contigo, desenhando tiras e gravando podcast. E eu espero que você tenha concordado comigo com a minha decisão de aposentar meus D20. Mas acontece que deixar de jogar me deixa numa posição estranha. Principalmente pelo fato de que eu não abandonei o RPG totalmente. Ele continua fazendo parte da minha vida por causa do meu site. Só que os novos sistemas não me representam mais. Conversas sobre regras de jogos se tornaram totalmente alienígenas para mim. Tudo que eu tenho agora são minhas memórias dos sistemas antigos, dos jogos antigos e das regras antigas. Cada dia que passa, ler blogs de RPG se torna mais complicado. Quando eu abro um site que comenta sobre Pathfinder, eu me sinto incapaz de entender o que está acontecendo ali. Talvez por isso mesmo eu goste tanto do blog Pontos de Experiência, que comenta muitas vezes de RPG de forma mais genérica, sem entrar muito em um sistema de regras. Mas eu não entrei nesse assunto para ficar choramingando os bons tempos do passado. Eu sei que eu tô ficando velho, mas ainda não tô nesse nível. Inclusive, eu sei que não é algo que eu tô morrendo de vontade para que chegue, mas eu imagino que curioso vai ser minha versão do futuro dizendo: no meu tempo que era bom. Como vai ser o lance lá pra frente? Eu vou comentar que no meu tempo que era bom porque a gente jantava conversando e checando mensagem no smartphone, em vez de estar usando um capacete de realidade virtual. Meu questionamento aqui é: o que se faz quando o RPG não se encaixa mais na sua vida, mas você se recusa a deixar ele ir embora? O que você faz com as boas histórias que estão na sua mente, mas que se você sair contando pra todo mundo, você vai se sentir aquele velho ex-combatente veterano de guerra que fala as mesmas coisas pros netos e eles não estão dando a mínima e só querem saber de jogar Zelda no Switch? E eu te pergunto outra coisa, Len: o que eu faço com meus livros e acessórios de RPG? Eu tenho tanto carinho pelos meus livros que eu não quero me desfazer deles. Talvez, pelo menos, eles ainda sirvam como material de consulta pro Dobradinha Comics. Mas em geral, eles são bíblias enormes que pegam poeira no canto da minha estante, quase intocados. Talvez a coisa mais honrada para se fazer seria doar os livros para que mais pessoas pudessem se aproveitar deles, seja criando aventuras incríveis ou queimando para se esquentar no frio. Eu tenho suplementos de 3DT que devem estar mais desatualizados que o Windows XP que eu uso no computador do trabalho. Diversos livros de Daimon permanecem na minha prateleira, repletos de aventuras não narradas. Eu tenho um suplemento de anime e RPG que nunca usei na vida. Isso sem contar os livros de Ravenloft, que eu comprei, só que, curiosamente, eu não tenho os livros básicos de D&D terceira edição. Comprei na esperança de um dia comprar os guias básicos, mas depois disso, a Wizard of the Coast lançou umas 3 versões novas de D&D. Eu tenho um suplemento de armas futuristas de GURPS e eu sequer li alguma vez na vida um manual do sistema. Se bem que vamos concordar aqui que os suplementos de GURPS eram uma verdadeira aula de como servir como referência para a criatividade, né? Mesmo se você não fosse jogar RPG com eles, porque eles eram completíssimos. Se um dia eu fizer um gibi de ficção científica, certeza que muito do que eu vou usar nesse quadrinho vai vir desse suplemento de GURPS. Aliás, eu sempre quis jogar GURPS. Entre meus amigos jogadores, sempre foi um sistema muito zoado pela quantidade de regras que ele exigia. Mas depois de uns anos começou a bater uma curiosidade impressionante em mim para saber como ele era, e depois que eu comprei esse suplemento eu fiquei admirado com ele. Exceto pela impressão e qualidade gráfica, porque essas eram deploráveis. Me bateu uma vontade ainda maior de conhecer o jogo. Mas quem disse que eu consegui achar alguma vez na vida alguém que jogasse essa parada? Os jogadores de GURPS pra mim eram mais raros que maçons. Até porque, pelo menos os maçons eu sabia que eram secretos. Mas os jogadores de GURPS não eram pra ser um segredo. Não saber quem é o maçom é de boa, porque eu sei que eles não se apresentam por aí pra qualquer um. Diferente de um jogador de GURPS que não tem motivo pra se esconder. Mesmo assim,
eu conheci até hoje um total de 0 jogadores do sistema. Então me diz aí você, se tu já conheceu alguém que jogasse GURPS. Eu, inclusive, parto do pressuposto que você não era um desses jogadores, porque eles eram raros demais. Se ainda existirem, devem com certeza estar vencendo uma Olimpíada de Matemática mundo afora. Mas então, será que é egoísmo demais manter uma coleção de livros parada no meu quarto? Será que eu deveria passar eles pra frente? Será que eu deveria usar eles nem que fosse pra jogar partidas online? Sei lá, mano. Inclusive, jogar RPG pela internet nunca foi algo que me animou muito. Provavelmente eu tô sendo preconceituoso, mas me parece tão sem graça tu jogar através de fóruns e mensageiros. Me lembra aqueles jogos de DOS que só tinha texto que eu jogava quando eu era criança no computador de casa. Ou então me parece aqueles cybernamoros de conversa de bate-papo da UOL, que tudo que você tinha ao seu dispor era puramente texto e a fé de que a gata que tu tava conversando era mesmo correspondente ao apelido de Patty _ Gostosa e não correspondente ao seu próprio apelido que era Paulinho hífen 23 centímetros. Imagino que pra quem tá no desespero, chamando o urubu de meu nego, jogar pelo Telegram ou pelo WhatsApp, ou até por carta enviada por Sedex 10, deve ser uma baita mão na roda, mas pra mim, prefiro admitir a derrota e declarar que sou oficialmente um ex-jogador de RPG. Talvez seja triste pensar dessa maneira, mas pelo menos eu tô me sentindo confortável com isso. E dou um jeito para que ele não suma totalmente da minha vida, seja revisitando os livros que eu tenho ou para ler, ou para verificar se não existem traças neles. De vez em quando eu fuço nas minhas coisas antigas e dou uma olhada nos desenhos que eu fazia durante as narrações do mestre, ou das anotações que eu fazia durante a aventura. Normalmente essas fuçações são em busca de ideias mesmo. Mas mesmo assim, é uma sensação bacana rever as minhas atividades RPGísticas. Mesmo eu não sendo uma pessoa dotada de sentimento nostálgico, como eu mencionei no episódio que eu falei sobre os quadrinhos que me fizeram voltar a ler quadrinhos, eu consigo apreciar as vidas que vivi através daquelas planilhas e anotações. Dou risada de algumas coisas que tenho anotado nos cadernos, principalmente dos erros que cometíamos durante as jogatinas. O RPG me fez a pessoa que eu sou hoje, o designer e criador de histórias que está conversando contigo nesse momento. Aqueles trocentos mapas que eu tenho guardados no meu envelope preto debaixo da mesa de desenho são frutos do quanto eu amei RPG fervorosamente. Pelo visto, basicamente esse programa não existe só para lamentar de forma sutil o fato de que RPG não está assim mais tão presente na minha vida, mas também para agradecer o AD&D e os seus amigos pelos anos de diversão que eles me deram. Agora o que eu desejo é apenas que RPG traga boas rolagens para os novos jogadores, assim como trouxe para mim. Então é isso, se você também é um ex-jogador de RPG, me diz aí como que é a tua vida. Eu quero saber se você fica relembrando o jogo, quando faz suas coisas, se cultiva algum hábito mesmo tendo parado de rolar dados. Se você, assim como eu, resolveu produzir conteúdo para expurgar essas lembranças de algum jeito. Me conta tudo, não me esconda nada. Imagina que eu sou seu padre na hora de você confessar. Só não precisa me contar a vez que tu quis pegar a mãe do seu amigo, tá? Agora se segura um pouco aí que eu vou fazer o extra e ele vai ser sobre falhas críticas, algo que todo jogador de RPG tá muito habituado, né? Aguenta aí um pouco que eu já volto. Falha crítica é quando os deuses dos dados estão olhando para o jogador, todo esperançoso, querendo fazer uma cena de ação digna de um filme do Michael Bay e resolvem dar aquela trollada só pela zoeira. Tudo bem, nem precisa ser numa cena de ação, pode ser como... Deixa eu pensar num exemplo totalmente ficcional aqui. Quando um mago vai tentar identificar as propriedades mágicas de uma pedra preciosa que foi retirada do tesouro de um necromante e o mestre diz que ele só não pode tirar um, e é claro, ele tira um. E identifica que a pedra tem capacidades regenerativas, o que não era uma inverdade se você levar em consideração que quem ele certamente gostaria de regenerar não era efetivamente vivo.
A suposta conclusão dessa história, que é totalmente fictícia, vamos deixar isso claro, e nunca aconteceu com nenhum personagem antes nesse planeta, é que a pedra foi usada no amuleto e dada ao bárbaro do grupo para que ele se tornasse uma máquina de tomar dano, pois o amuleto regeneraria. Difícil falar isso rápido, né? Regeneraria. Agora eu consigo, né? Na hora de falar a frase assim, eu não conseguia. Enfim. Pois o amuleto regeneraria, mas na verdade o que acontecia era que o item sugava os pontos de personagem até ele morrer. Infelizmente, falha crítica tem dessa. Ela não acontece por burrice e às vezes muda o rumo do jogo dependendo do que aconteceu, ou de como ela aconteceu. Falha crítica é totalmente democrática. Ela vai acontecer você querendo ou não, sendo seu personagem altamente perito ou não, você tendo 70 pontos na ficha ou apenas 10. Ela não é só uma falha comum que você consegue evitar quando está abarrotado de bolinhas preenchidas nos seus atributos. Falha crítica acontece mesmo teu personagem tendo isso. Mas eu não vim aqui para te dizer o que é uma falha crítica. Você, jogador de RPG, sabe por vivência o que é ter uma ou 3 delas seguidas. Eu vim aqui dizer que você deve abraçar esse caos, não do Tenshinhan, abraçar o caos de verdade. Aceitar essa aleatoriedade que é uma falha crítica. Ela deixa o jogo divertido, principalmente se o mestre não tiver como resultado para ela sempre a morte. Uma falha dessas, que costuma inverter totalmente a capacidade e compreensão do seu personagem, pode fazer um evento inesperado acontecer e pode até tornar uma aventura típica e sem graça em algo inovador. No episódio em que eu falei sobre as minhas aventuras mestrando RPG, eu comentei sobre uma vez que eu criei um irmão maligno para um personagem, só para fazer ele ter mais rumo, lembra? Esse lance aconteceu numa falha crítica do jogador. Ele era um paladino, havia uma entidade maligna habitando uma montanha, então o personagem resolveu ir lá, enfrentou os perigos causados pela entidade, os desafios, e quando chegou na hora de eliminar o mal que ali existia, bem... A verdade é que quando chega nessas horas decisivas, mega importantes na vida de um jogador, em que ele depende demais dos dados, os dados se viram e dão uma bela de uma banana pro jogador, não acha? Então não era difícil imaginar que ele tiraria uma falha crítica bem naquela hora. Em vez de fazer aquilo ser apenas um erro, eu aproveitei a oportunidade para gerar um desafio extra. E com isso eu fiz uma maneira mais... verossímil de introduzir o anti-paladino. Não que o RPG precise assim de verossimilhança, muito menos um criado nos anos 80, cujos eventos acontecem conforme tu vai ganhando nível. Mas ainda assim eu achei que seria uma baita oportunidade de deixar o jogo diferente, e tudo isso veio de uma falha crítica. Então, logo inicialmente, minha dica para você, ouvinte que joga ou mestra aventuras de RPG é: abrace as falhas críticas. Use elas como um elemento da narrativa, não só como um erro vergonhoso que quando você contar histórias para outros RPGistas, tu vai omitir, ou então dizer que aconteceu com um novato da mesa para você não parecer um bobão. Abrace o caos. Ao mesmo tempo que eu te disse para abraçar o caos e as falhas críticas, eu também deveria te dizer que elas acontecerem não é o fim do mundo, apesar de algumas delas resultarem na morte vergonhosa e prematura dos personagens. Mas isso também é uma coisa boa de certo ponto de vista, porque você vai ter histórias divertidíssimas para contar para as outras pessoas. Eu mesmo posso te dar um exemplo que aconteceu comigo. Estávamos eu e outro personagem enfrentando uns orcs no meio da floresta. Eu era o mago e eu tava lá com meu grimório, soltando umas magias contra os inimigos, até que os reforços deles chegaram e meu companheiro e eu tivemos que sair correndo. Como foi tudo meio repentino, eu saí correndo com o grimório na mão e nos deparamos com um rio. O jeito era atravessar, porque os orcs estavam vindo bem atrás da gente. Aí tu já imaginou o que rolou, né? Eu fui atravessar, o mestre pediu um teste de constituição pra gente se manter andando, enfrentando a correnteza. Eu tirei uma falha crítica. O mestre narrou que eu ia cair com o grimório na água. Eu usei todo o meu poder de argumentação com o mestre para poder dizer que eu poderia cair segurando o livro para cima. Mas como você pode imaginar, esse teste também falhou. Apesar de não ter sido uma falha crítica. Olha, eu ainda consegui uma última cartada dizendo pro mestre então que eu jogaria o grimório para frente para que ele caísse na outra margem do rio. A essa altura dava para perceber que o mestre também não queria que eu perdesse o livro, porque ele estava aceitando tudo que eu dizia. Mas aí, mais uma falha crítica aconteceu.
O que rolou é que eu joguei o livro no meio da água, e ele se foi com a correnteza. Saí do primeiro nível e fui até o 5º sem um grimório, e sem a possibilidade de fazer magias. Claro que durante esse período, jogar com aquele personagem foi um pé no saco. Mas quando eu olho pra trás, eu lembro dessa história e me divirto muito com as coisas que eu tive que fazer pra me virar e não morrer cedo porque eu era um mago praticamente inútil. Agora, já que o tema aqui é falha crítica, eu quero deixar uma nota de repúdio àquelas tabelas de falha crítica. Aquelas que, quando você vai fazer um teste de inteligência, você rola um D100 e o resultado é tropeçar e sofrer um D6 de dano. Olha só, eu tô gravando todo um bloco extra aqui dizendo que falhas críticas podem ser usadas de maneiras criativas e gerarem momentos para serem lembrados por outros jogadores e você mesmo. Que o mestre pode aproveitar esse momento para dar um rumo novo para a aventura, e aí os caras me inventam umas tabelas de falhas críticas que deixa a coisa mais mecânica ainda, sem contar que a última coisa que traz prazer no RPG é a rolagem de dados. Não que não seja um mecanismo interessante, e é o maior sinônimo do jogo, mas os dados estão ali para trazer aleatoriedade ao jogo, para deixar mais justo. Mas o RPG envolve mais interpretação, táticas, estratégias e imaginação. Rolar dados é a última coisa interessante no jogo. Vamos evitar então rolar dados para qualquer coisa, principalmente para definir o efeito de uma falha. Te prometo que vai ser muito mais divertido assim. Então eu tô terminando aqui o episódio. Como eu comentei no início do programa, o Dobradinha Cast e o Dobradinha Comics vão entrar em férias porque eu tô precisando. Eu nunca fui muito de tirar férias pra mim mesmo do site, mas eu vou começar a fazer isso, tanto para ter um descanso quanto para ter tempo para poder arrumar material que me demanda mais tempo. Em fevereiro eu volto, logo na primeira semana, com tirinhas e mais podcast para você. Nesse meio tempo, aproveite sua família, converse sobre política no jantar do Natal, perpetue o amor ou jogue RPG. É divertido também. Enfim, obrigado pela paciência e valeu!